3, 2, 1, gravando. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia, Bia. Bom dia, professora. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! E bom dia para você que está em casa acompanhando conosco mais um dia desse ano bíblico maravilhoso que começou essa semana. E o nosso encontro aqui tem sido cada vez mais especial, né? Claro, pela presença de Jesus e pela presença também daqueles que têm acompanhado o nosso vídeo, o nosso ano bíblico aqui. Que você também seja um missionário compartilhando esse vídeo, alcançando outras pessoas, porque o mundo está necessitando da palavra do Senhor. E você pode alcançar uma pessoa compartilhando esse vídeo também. E para começar o nosso dia melhor ainda, nós vamos fazer uma oração agora. E eu convido você também a participar dessa oração conosco. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome porque nós já sentimos a presença do Senhor e agora nós vamos louvar o Teu nome, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor como um aroma suave até o céu. E que também ao estudarmos a palavra do Senhor, o Senhor possa alcançar o meu coração, o coração dos Seus filhos e aqueles que têm acompanhado o vídeo da Escola de Profetas também, Pai. Amém. Nós louvamos o Teu nome porque o Seu amor é maravilhoso e é infinito e não falha, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. E agora, para alegrar ainda mais o nosso dia, nós vamos louvar sobre o amor de Jesus. E o amor de Jesus nos faz contentes, não é verdade? Sim. E nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 238. Amor nos faz contentes. Amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. Depressa, pois busquemos rendidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom e quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, o céu também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom e quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Amém, professora Thay. E é exatamente esse amor que nos motiva a gravar todos os dias um versinho bíblico que dessa semana se encontra lá em Efésios 5:14. Eu vou esperar um segundinho para você abrir aí a sua Bíblia em Efésios 5:14 para a gente poder falar esse versinho. E aí, conseguiram achar? Eu já achei aqui na minha. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos
e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerás. Efésios 5,14. Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E agora nós vamos ficar com a recapitulação do nosso ano bíblico. Que o Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração. E até amanhã. Bom dia, espero que vocês tenham dormido bem, que tudo esteja ajustado no coração e que estejam animados. Bom dia você que está em casa, seja bem-vindo ao culto da Escola de Profetas. Você acabou de ouvir música, você sabe que os passarinhos também estão cantando lá fora. Espero que você esteja decorando o seu versinho, o verso especial de cada semana, para que o Senhor Deus possa gravar na sua mente estes textos para o momento em que a Bíblia nos será tirada. Isso acontecerá rapidamente e nós temos que estar preparados para isso. Hoje o nosso estudo, você se lembra que estamos fazendo o ano bíblico? Lembra-se disso? Estamos envolvidos numa bênção muito grande de Deus. Hoje é dia 4 de janeiro e o nosso estudo de hoje nos traz uma informação muito interessante. Se você ainda não tem esse livrinho, peça para nós. Nós vamos mandar em PDF para você, porque é o guia do ano bíblico. Eu sei que eu tenho que falar isso nesse início, não é? Para que fique bem gravado na sua mente. Não deixe de estudar, ainda dá tempo de você organizar cada dia, cada momento. Você estudando no final do ano, você terá lido toda a série Conflito e também terá lido pela graça e poder de Deus todas as informações da Bíblia Sagrada do Senhor. Já pensou ler mais de 70 livros no ano? Essa é a proposta de Deus, para que a sua mente esteja em conexão com a mente do céu. Abra sua Bíblia no Salmo 9 e no Salmo 10. Nós vamos, pela graça e poder de Jesus, passar esta semana o estudo para você, mas daqui uns dias tem uma surpresa muito linda para você. A surpresa é que os alunos da Escola de Profetas vão fazer este momento que eu estou fazendo agora. E você vai poder acompanhar, conhecê-los e mandar um recado, e nós vamos mandar um recado para você. Vamos estar juntos. Você está participando deste culto agora, um culto ao vivo, e então todos os dias, até o final do ano, vamos estar juntos neste momento. Temos o culto à tarde também, onde tratamos de outros assuntos, de outros temas. Mas agora pela manhã, o ano bíblico. O Salmo 9 nos traz uma informação muito interessante. Às vezes nós temos a ideia que a questão do julgamento do céu era algo obscuro, escuro e não conhecido pelos povos do passado, que a ideia de que tem no céu um santuário e que lá acontece o julgamento de seu povo era algo que o povo do passado não entendia. Quem escreveu este salmo aqui foi Davi, o Salmo 9, né? Então você dá uma olhadinha, que coisa interessante. Davi tinha clara certeza, às vezes muito mais do que nós, sobre o julgamento celestial, sobre a atitude de Deus dentro do lugar santíssimo do santuário celestial. Eu quero ouvir dos alunos aonde vocês encontram informação sobre o julgamento neste salmo. Por favor, é com vocês agora. Digam para mim. O versículo 4? Então vamos dar uma olhadinha, Salmo 9, versículo 4. Você que está em casa pode acompanhar. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentas no tribunal julgando justamente. Um dia você vai entender, que não vai demorar muito, sobre esta parte tão especial do trabalho de Deus. Após pecado, algumas atitudes e algumas atividades de Deus precisaram ter sido mudadas. Jesus era o Criador. Após o pecado, ele é também o Salvador, Redentor da humanidade. É uma outra função de Jesus. Aliás, Jesus tem 38 nomes que são qualidades do que ele faz por nós. Atitudes que Jesus desenvolve por nós. E isso é muito interessante que você entenda. Por que ele é chamado Estrela da Manhã? Por que ele é chamado a Majestade do Céu? Por que ele é chamado Rei dos Reis? Quando ele toma esse nome? Quando ele recebe sobre si essa atitude? Por que ele é chamado de Miguel? O que acontece com Jesus dentro destas qualificações que ele recebe por causa de seu nome? Aqui na Terra nós colocamos um nome sobre nós
que nós gostamos de um amigo, de alguém que a gente admira, às vezes até da novela, alguém coloca o nome de seus filhos, mas na Bíblia não existe esse tipo de posicionamento. As pessoas são colocadas e recebem nomes, são colocadas uma inscrição sobre elas quando o nome lhe é dado. O nome é uma representação de seu caráter, de sua atitude, do seu trabalho, da sua função. Jesus tem 38 nomes diferentes, tá bem? Então isso é muito interessante. Isso não deve ser muito obscuro para você e para mim, porque as pessoas do passado tinham nomes muito longos. Eu tenho um nome muito longo, você me conhece como Maísa Ribeiro, mas você não tem ideia da quantidade de nomes que eu tenho. São os meus sobrenomes. Então as pessoas chamavam-se José, Joaquim, Antônio, tinham vários nomes antigamente, né? E então foi suprimindo essa ideia e hoje tem menos. Mas Jesus continua com 38 nomes. Mas uma das funções de Jesus é o julgamento, que foi tão bem estabelecido dentro do Salmo 9. Outro detalhe do Salmo 9 é a confiança que temos que ter nesse que nos julga. Presta atenção, na ideia humana de julgamento, nós pensamos assim: alguém vai me julgar, eu não quero que me julguem. Não é assim que o ser humano fala a respeito do outro? Quando alguém começa a comentar alguma coisa sobre uma pessoa, ela diz: eu não quero que você está me julgando. Não é assim que nós dizemos? Pois eu quero que você saiba que o julgamento do céu tem outra conotação. Jesus não nos julga para nos achar um defeito, ele nos julga para tentar encontrar um meio de nos salvar. O julgamento de Deus é para tentar achar alguma coisa na nossa atitude que consiga tirar de nós a culpa do que fazemos. Eu vou te dizer com mais clareza sobre isso. No Antigo Testamento havia o Sinédrio. Quantos de vocês já ouviram falar do Sinédrio? Quantos já ouviram falar disso? Os discípulos tinham este local onde eles, esse posicionamento, esse ajuntamento de pessoas com um fim específico. E o Senhor Jesus, ele quando esteve trabalhando aqui, ele teve que enfrentar o Sinédrio algumas vezes. Te assusta agora com o que eu vou contar para você. Você sabe como é que era composto o julgamento nesta época? 71 homens eram então chamados sábios para fazer o julgamento de qualquer erro que acontecesse entre o povo do Senhor. Então, alguma pessoa que era considerada culpada vinha frente a esses 71 homens sábios. Vocês acham que existem pessoas sábias, sim ou não? Eu quero dizer para você que o fato de reconhecer que existem pessoas sábias torna você sábio. Por quê? Porque quando você entende que tem alguém que pode lhe ensinar, isso abre um leque tremendo na sua mente de compreensão, de ajuda, de recebimento de informações. A pessoa que acha que não existe ninguém que pode saber um pouco mais que ela é uma pessoa que ficou obtusa. Ela não consegue crescer. O Senhor Deus fez isso mesmo, fez alguns nascerem antes de nós para que eles tivessem mais experiência do que nós e nos pudessem ensinar coisas. Esses 71 homens, eles tinham capacidade para falar as várias línguas. Isso já é um sinal de sabedoria, sim ou não? Claro, você entra em contato com outra cultura, você entende alguma coisa. Esses 71 homens eram mais sábios do que você está pensando. Eles conheciam como funcionava as leis da pessoa que vinha na frente ser julgada. Como é a lei do país onde você vive? Eles já sabiam, para que eles pudessem julgar com retidão. Como é que é o jeito que você foi criado, de que maneira que você é? Eles entendiam sobre o comportamento humano. Agora te assuste. Eles ficavam sentados como uma meia-lua, os 71 sábios. Atrás deles ficava 210 homens candidatos a sábios. Agora eu quero lhe explicar por que eles eram considerados sábios. Neste julgamento do povo do passado, não havia, te assuste, advogado de condenação. Todos os 71 tinham que absolver o homem. Eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo. Eles só eram considerados sábios se eles tivessem condição de absolver uma pessoa. Qual era a razão pela qual eram considerados inteligentes, sábios, capazes? Se eles tivessem condição de ajudar seres humanos a saírem do problema. Não havia advogado de condenação. Todos eram advogados de absolvição. Olha que coisa linda. Agora o principal, a pessoa que vinha, ela não vinha porque iriam decidir se ela merecia ou não condenação. Ela já era condenada, ela iria morrer, ela merecia as pedradas, ela tinha que morrer. Vocês entenderam ou não? Agora te assuste.
Quando então a pessoa chegava na frente deles, era ouvido do mais novo para o mais velho dos 71. A última palavra era do mais velho. Aliás, com isso nós podemos aprender entre nós que a fala última sempre é de quem? Vamos. Do mais velho. Por que isso? Eu fui falar aqui na frente do prefeito, o prefeito nos chamou para falar num discurso dele. E eu me lembro que foi dado a palavra para várias pessoas e foi perguntado, alguém mais tem alguma coisa a falar? Então, quando ninguém tinha mais nada a falar, a última palavra foi de quem? Da maior autoridade que tinha naquele dia, que era o prefeito. E então, eu me lembro que me surgiu na mente uma ideia. E eu fui até assessor dele e falei assim, eu gostaria de passar essa informação. Ele disse, já acabou o tempo, agora quem falou por último foi ele. E eu fui pesquisar a respeito disso, por que tinha que ser ele? E eu tomei um susto, como as regras de etiqueta e educação não permitem que alguém fale depois. E lá no meio do povo de Israel tinha isso. Falava-se do mais novo para o mais velho. O último a ser ouvido era o mais velho. Agora te assuste. Eles tentavam do primeiro ao último 71 chances, olha que coisa linda, de ser absolvido. E se os 71 não conseguissem, os 210 atrás, eles tomavam a frente e diziam, eu vou encontrar um jeito de salvar. Se ele encontrasse um jeito de salvar o condenado, ele era considerado sábio e tomava o lugar do mais novo dos 71. Vocês entendem, quem estava atrás ficava torcendo. Eu tenho que encontrar um jeito de salvar. Eu tenho que encontrar um jeito de livrar essa pessoa. Por quê? Porque essa era a função. Eles não estavam ali para condenar. Eles estavam ali para salvar alguém que estava em miséria. Eu acho isso lindo. Eu acho isso grande. Esta é a ação do céu. E ainda tinha mais uma. Se os 210 não encontrassem um jeito de salvar, eles saíam por uma semana, eles ganhavam uma trombeta e um cavalo com uma grande bandeira. Eles saíam por uma semana andando ao redor de onde aquele condenado morava, perguntando por uma semana, há alguém que conhece um meio de salvar o condenado? Eles passavam uma semana gritando. Para que a bandeira, para que a trombeta? Caso alguém dissesse, eu vi que não foi ele que deu a facada, eu sei. O quê? Você viu? Você pode me ajudar a salvar aquela pessoa? Então venha cá. Eles tocavam a trombeta bem alto, levantavam a bandeira o mais alto que podia e diziam, encontrei um jeito de salvar. E todos os outros vinham rejubilando de alegria, porque tinham encontrado um jeito de fazer o quê com o condenado? Este é o quadro do céu. Quando o seu nome passa diante de Deus, não é para encontrar um defeito em você. Condenados já estamos, essa é a nossa condição natural. A condição natural de seres humanos é condenação. O céu só se envolve conosco não para encontrar defeitos, eles já sabem. Se envolvem conosco para nos salvar. Isso deve encher seu coração de alegria. E essa deve ser nossa atitude frente a alguém errado. Olha que coisa tremenda. O Salmo 9 fala disso. O Salmo 9 é uma declaração dessa atitude. E o Salmo 10 diz, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que os ímpios continuem errando? Senhor, dá uma olhada, que coisa terrível. Como é terrível viver com quem não entra no esquema. Sim ou não? Pense num casamento onde só uma pessoa se estabelece para fazer o certo. Pense num filho. Eu não estou dizendo que você não deve amar e cuidar dessa pessoa, estou dizendo que é difícil viver dentro deste quadro. Sim ou não? É isso que diz o Salmo 10. O Salmo 10 é uma revelação de situações angustiosas e de como então o Senhor Deus espera que a pessoa saia dessa situação, né? Olha só o verso 3 do Salmo 10. Porque o ímpio gloria-se do desejo de sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Olha a linguagem que é dita aqui. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações. As cogitações dele são não há Deus. E Deus diz que essa atitude de achar que Deus não vai tomar a juízo as atitudes humanas é considerada uma blasfêmia. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O Salmo 10 nos ensina que quando nós pensamos assim, imagina, Deus não se preocupa com tal coisa, isso não tem problema.
Você acha que Deus é como seres humanos? Eu vou fazer uma pergunta para você entender o Salmo 10. Qual mulher aqui, entre nós, aceitaria casar-se com um homem assim, ó? Inteligente, bondoso, educado, cuida dos filhos, não joga meia no chão, seja super trabalhador, que não deixe passar. Eu não estou dizendo riqueza, eu estou falando daquela pessoa que ajusta a vida, que faz de tudo para dar certo, que ama a mulher, mas diga o seguinte: eu amo você 23 horas por dia, querida, mas 1 hora eu vou sair e vou namorar quem eu quiser. Qual mulher aceita? Queria ver uma mãozinha só levantar e dizer: eu aceito me casar com esse homem. Sabe por quê? Uma pitada dentro de um casamento, uma pitadinha de infidelidade termina o casamento inteiro. Tá bom, eu vou passar isso agora para os homens. Qual homem aceita casar-se com uma mulher inteligente, bonita, agradável, que sabe fazer uma comida super gostosa, super limpa, que seja ativa, trabalhadora, linda, bonitona? Pode botar todas as qualidades, mas que diga: eu vou passar meia hora por dia namorando todo homem que eu quiser. Qual homem aceita? Bora. Eu ainda não encontrei ninguém, nem mulher, nem homem que aceite isso. Se nós não aceitamos uma pitadinha do que é errado, por que queremos que Deus aceite? Nós queremos que Deus aceite goela abaixo o que nós nunca aceitaríamos. E nós dizemos que Deus é injusto se Ele não aceita as coisas erradas nossas. Isso não é assim. Senhor Deus tem uma linguagem que eu demorei anos a entender. Diz que com o ímpio Ele se mostra implacável. O que é implacável? O amor de Deus é um negócio tão tremendo que Ele não pode aceitar o que vai destruir o outro. Ele não pode aceitar o que vai destruir outra pessoa. Nossa vida não depende só de nós. Nossa vida e nossa atitude influencia toda uma geração. Uma atitude de uma pessoa destrói uma geração inteira. Veja o que aconteceu lá no Éden e o resultado agora. Não pense que foi de uma coisa grande. Nunca te assustou que o primeiro pecado foi um negocinho desse tamaninho? Você já parou para pensar isso? E o Salmo 10 nos traz essa informação. Por favor, vá para Gênesis capítulo 2, onde o Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, traz informações muito bonitas para nós. Aliás, eu quero falar uma coisa para você, e eu queria que você, ao ouvir isso agora, nós temos pouquinhos minutos para trabalhar em cima desta informação. Eu queria que você pegasse agora a sua Bíblia e abrisse e tirasse o livro de Gênesis, que termina no livro de Êxodo. Pega isso daqui só para você se assustar agora. Olha o que eu vou te dizer. Aqui está, nesse pedacinho aqui, minha Bíblia é muito novinha, e aí ela já não trabalha na minha mão com a rapidez que eu gostaria que trabalhasse. Você está vendo o tamanho da Bíblia? Olha o tamanho que a Bíblia é. No livro de Gênesis, você encontra 2.400 anos da história da Terra. Nós temos 6.000 anos de história de seres humanos vivendo na Terra. Só no livro de Gênesis aqui está, olha que coisa interessante, 2.400 anos. Este livro contém informações tremendas que, se nós estudarmos, nós vamos entender uma série de situações. Existe uma Bíblia dentro do livro de Gênesis. Existe toda uma compreensão, e eu quero te dizer, literal, dentro do livro de Gênesis. Um negócio fabuloso, grandioso, único, que se você puder entender, a sua vida toma um outro vulto. O restante da Bíblia conta a história de como este Gênesis se desenvolveu. E no livro de Apocalipse, o último livro, explica, aqui conta como o pecado entrou no mundo. No meio da Bíblia, como ele se desenrolou. E no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, conta como o pecado vai sair do mundo. Interessante, né? Livro de Gênesis, como o pecado entrou no mundo. O meio da Bíblia inteirinha, entre Êxodo até o livro de 3º João, você vai entender ali o desenrolar dos fatos. E o livro de Apocalipse, como o pecado vai sair do mundo. Gênesis 2 nos traz uma informação interessante. O que diz ali? Que Deus, vamos ler juntos, eu preciso ler essas partezinhas, são 3 partes principais do livro de Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados.
Havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Esta é a única parte de Gênesis, presta atenção que eu vou te falar, que ela é uma novidade para o capítulo 2. Porque do verso 4 em diante é uma explicação de como ele tinha feito no capítulo 1. Preste atenção nisso. Olha a explicação do que Deus fez no capítulo 1, do verso 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Toda a planta do campo ainda não havia nascido. Olha Deus explicando como ele fez uma casa para Adão. Ele explicando como ele criou o jardim do Éden. Isso ele já não tinha feito no capítulo 1, sim ou não? Sim. Aqui ele não está recriando de novo, não foi depois que ele terminou os 7 dias que agora ele vai criar a casa de Adão. É uma explicação do que ele já tinha feito antes. Entenderam isso ou não? Está claro para vocês? É preciso que você compreenda isso. Então aqui o Senhor está explicando que ele pegou e criou um lugar para Adão viver. Qual foi este lugar? Vai lá. Presta atenção, uma coisa bonita. Vocês sabiam que antigamente não chovia? Na Terra não choveu até o ano 1656 da história da Terra. É exatamente isso que você está ouvindo. Como era que então as plantas sobreviviam? Veja, por favor, o verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me lembro que eu acordava bem cedo, bem brejeira mesmo, né? Como qualquer pessoa que tinha vindo de um país como este. E eu ficava lá fora olhando um negócio antes do sol nascer, porque eles fazem isso antes do sol nascer. Sprinklers, eles são levantados da terra. Quando eles levantam da terra, eles molham tudo e antes do sol nascer, pumba, desce tudo. E eu ficava olhando aquilo, eu achava o máximo. Eu saía para olhar e quando eu via aquele barulhinho, porque tem um barulhinho específico para subir tudo aquilo do chão, eu saía correndo para ir ver e ficava lá fora olhando. Parecia meu filho quando era criança para olhar o caminhão de lixo. Ele amava ouvir o barulho do caminhão de lixo, saía correndo para ver, porque ele achava o máximo alguém correr atrás daquele lixo todo. E eu ficava olhando. Sabia que no início foi assim? A terra não caía de cima a chuva. Caía de baixo. Daqui a 4 estudos você vai entender por quê e quando e por que razão Deus começou a fazer chuva descer de cima, não de baixo. Mas não parece um negócio interessante? Hoje quando a gente planta, faz plantinhas, cria plantinhas, acontece um negócio interessante. Eu percebi que se a gente jogar água por cima, olha o que eu vou te contar, e não de baixo para cima, que é o gotejamento, quem está aqui e planta, que é o Léo que está ali, é o Felipe que está ali, sabe o que eu estou dizendo? Se você joga água em cima da planta, ela cresce menos. Se você colocar água por baixo dela, no gotejamento, ela fica viçosa e grande. Por que será? Tudo que Deus faz está certo. Você não tenha dúvida. A gente só perde tempo quando fica tentando encontrar outra saída. As plantas crescem melhor. Aí no verso 7, o Senhor Deus formou Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes ao fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. E ainda diz o verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável. Ali vem dizendo tudo o que havia, os rios que tinha, a quantidade de ouro. Aliás, meus irmãos, tinha mais ouro do que você é capaz de imaginar. A terra era coberta de ouro e pedras preciosas. Hoje, estas pedras preciosas e ouro estão debaixo da terra, porque na época do dilúvio elas foram cobertas. Tá certo? Que nós vamos entender daqui uns dias. Agora dê uma olhadinha, uma coisa interessante, verso 16. Primeira ordem de Deus que o Senhor Deus dá para não fazer alguma coisa. Verso 16 diz, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Agora Deus vai explicar a criação da mulher. É onde o Senhor Deus usa a palavra artisticamente. Olha lá. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal, do campo e toda ave do céu, trouxe a Adão, para ver como este lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente foi seu nome. Quem deu o nome aos animais? E Adão pôs o nome a todos os gado, todas as aves do céu, todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma adjutora que estivesse diante dele.
Ali, dê uma olhada o que Deus fez no verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, este é osso dos meus ossos, carne de minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi chamada. Portanto, deixará, olha a palavra aqui que é usada, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha para cá. E então o Senhor Deus dizia, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Olhe para mim aqui. Presta atenção que eu preciso te explicar. O Senhor Deus havia criado todo o planeta. Não pense que Deus criou em eras infinitas. Em muitos anos. Algumas pessoas dizem, ele fez um dia para Deus é como 1000 anos. Olha a compreensão errada das situações e das colocações bíblicas. Aí as pessoas dizem, foi muitos anos, não foram dias literais. Quero dizer a você que foram dias literais como o Gênesis explica. Se nós não entendermos a coisa do jeito que Deus fala, nós vamos entrar num conflito tremendo com o céu. Nós não cremos que foram várias eras e muito menos que o homem era um ser matuto que andava com uma lança na mão, caçando para comer e correndo atrás de um bicho e tentando descobrir o fogo. Tudo isso é enrolação, tudo isso é ideia patética humana. Nunca isso aconteceu. O homem era nobre, saiu das mãos de Deus com a nobreza de um Deus eterno. Ele tinha uma inteligência, uma capacidade tão superior à nossa que nós somos considerados quase um nada versus nada na frente dele, mesmo com 6.000 anos, que nós pensamos que é evolução. Nós estamos em involução. O Senhor Deus pegou o homem saído de suas mãos, com sua capacidade, com a capacidade celeste que Deus havia dado a ele. Uma capacidade limitada, mas era a capacidade celeste. E o colocou num prédio, foi isso? Ou num jardim? Deus o colocou num jardim. Havia criado a terra um após outros dias. Só para você entender, eu quero que você pense rapidinho, abre em Gênesis 1. O que Deus criou no primeiro dia? A luz e fez separação entre a luz e as trevas. Segundo dia ele criou o quê? Rápido, Gênesis 1. Vamos lá. Fez o firmamento, não foi isso? Separou as águas das águas e que mais? Terceiro dia ele criou o quê? Árvores e frutos. Quarto dia ele criou o quê? Vai lá, gente. Ah, peraí. Então vamos entender uma coisa. Você tem certeza que Deus no quarto dia criou a lua e as estrelas? E o sol, etc? Sim ou não? Está escrito. O que ele criou no terceiro dia? Raciocina. Vamos lá. As plantas. Se Deus tivesse criado em 1000 anos, então ele cria as plantas no terceiro milênio e só vai criar o sol e os astros no outro milênio. Essas plantas teriam morrido todas? Sim ou não? Responda. Obviamente. Obviamente, não haveria fotossíntese, não haveria nenhum tipo de produção. Não existe isso. Se nós não acreditarmos que Deus fez literalmente, como disse no Gênesis, que tudo apareceu de sua boca, que o Senhor Deus fez um dia após o outro e que Ele criou a primeira semana como exemplo do resto de todas, que se fosse ser necessárias no planeta Terra. Essa é uma certeza que devemos ter. Não se pode ter dúvidas relacionadas a isso, porque esta dúvida gera o que hoje temos de confusão no planeta Terra. Eu preciso que você entenda que Deus teve e manteve uma semana literal. Literal. E o Senhor entregou essa semana literal para Adão. Qual foi a primeira coisa que Adão teve ao vir à existência? Seu casamento, lembra disso? A dieta que Deus concedeu para ele e o sábado. Lembra disso? O Senhor Deus disse o sábado. Quais são as coisas antes do pecado que nós devemos ter até hoje? E que terá quando? Depois da restauração da nova terra. Compreende a seriedade disso? O Senhor Deus permanecerá com isso. Esses 3 detalhes o Senhor Deus permanecerá. Casamento monogâmico, um casamento entre homem e mulher abençoado, com sexualidade dentro deste casamento. O Senhor tem a mesmíssima dieta, ou você acha que no céu nós vamos matar animais para comer? Pense. Pense nisso. Aqui é um treino para o que haverá de acontecer. E ainda continuaremos guardar o sábado, como diz em Salmo 66. Essa é uma realidade. E o Senhor Deus pega o homem e o coloca num jardim e dá uma orientação. Desta árvore, você, a única que você não come, o resto tudo é tua. Todo o resto é teu. Agora veja, Adão tinha acabado de dar nome aos animais.
tudo estava pronto. E Adão deu nome aos animais. Imagina a inteligência. Gente, me diga, quando foi que você deu nome para um animalzinho? Vai, me responda. Ele teve que casar naquele dia, ter a lua de mel dele naquele dia, raciocina. Ele teve que dar nome a todos os animais, porque Adão e a Eva foi criada só no final do dia. Aquela sexta-feira, não é, né? Ela foi criada no final do dia. Foi ou não foi? Sabe como foi? O Senhor Deus pega e fala assim, Adão, vem cá. Quando Adão começou a sentir falta, porque era vontade de Deus que Adão sentisse falta. Eu preciso. Eu quero essa esposa. Eu quero uma que seja igual. Estou vendo que todo mundo tem. Sabe? Não tinha. Aí olha que interessante. Adão, vem cá. Primeira anestesia. Fez ele dormir. Adão deita no chão. Imagine isso sendo visto por todos os seres do céu. Os animais não falavam, mas tinham inteligência suficiente para atender a voz do ser humano. Hoje o russo atende a voz só do Leandro. Quero que vocês saibam disso. A minha não atende de jeito nenhum, mas atende a do Leandro, porque é o dono. O cachorro que atende minha voz aqui em casa é o Totô, o meu outro cachorro. Então ele me atende e ele fica meio assim com o Leandro, né? Mas é a mim que ele atende. Agora te assusta. Bota Adão deitado e faz o primeiro clone. Pega um material existente com uma quantidade de células, mesmo DNA, sim ou não? Sim. Ele fecha o lugar com carne. Deus é capaz de fazer isso, Adão? Sim. Em 2 milésimos de segundo, arranca, tira fora. Olha que bonito. E pega aquilo e modela artisticamente, e a mulher vem em existência. Primeira coisa que eu acho que Deus fala para Jesus, se não quiser, eu vou te mostrar uma coisa. Ai, que flores lindas! Nossa, que bonito isso aqui. Vem em casa, eu vou te mostrar uma coisa mais bonita. E sai andando com ela. E ela olhando, nossa, como o mundo é lindo. Mulher é assim, porque Deus a fez com uma percepção diferente. Mulher tem outra percepção. Mulher não é igual ao homem. Homem não é igual a mulher. Mulher tem detalhes. Mulher é toda cheia, como eu falo para a Rebeca, forte, mas delicada. A firmeza de um aço, mas a maciez de um veludo. Sim ou não? É assim. E eu imagino o Senhor Jesus pegando na mão dela, falando, vem cá que eu tenho uma coisa para te mostrar. E ele vem andando com ela, e quando ela fala, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor Deus fala, é teu? E eu imagino ele balançando Adão, acorda, Adão, porque Deus é o Deus das surpresas agradáveis. Eu quero que você saiba que Deus tem prazer no amor humano. Deus tem alegria nisso. Acorda Adão abriu os olhos. Eu imaginei ele olhar assim, e Deus teve que casar rapidinho, porque senão daria problema. Foi ou não foi? Rápido! Casou na mesma hora. Agora imagine, quem foi que fez o casamento dos dois? Irmãos, no meu casamento tinha 8 pastores, acho que para casar muito bem, né? Para casar muito. E eu casei 4 vezes. Casei lá na América, casei aqui no Brasil, eu tive que casar. Agora presta até com o mesmo homem. Ei, casei 4 vezes com o mesmo homem, viu? Agora veja. Olha que interessante. Casou Adão e Eva. E quem foram as testemunhas? Os anjos foram as testemunhas. Quem foi que estava vendo este casamento? Imagina aquela multidão, qual foi o local que foi feito esse casamento? A bênção de Deus sobre eles. Isso aconteceu no 6º dia. Mas o que eles tinham que fazer imediatamente após este momento da lua de mel deles? Daquele que eles tinham que descansar no Senhor. A primeira lição que Deus quis ensinar para o homem: existe uma restrição, filho. Mas existe, você vai entender amanhã que restrição e por que este não de mexer naquela árvore. Você vai entender por que Deus precisou dizer não. Todos eram assim, o resto tudo. A única coisa, filho, é essa árvore não mexa. E a primeira coisa que ele pediu, tenha comunhão comigo. A primeira responsabilidade tua é essa, filho. Quer dirigir bem sua família? Tenha comunhão comigo. Quer viver bem, filho? Mantenha este dia na tua mente como exemplo para todas as eras. Você é o iniciador disso. Agora perceba a frase que você precisa ouvir. Te assusta. O método de Deus em tratar com suas criaturas não é criar uma lei fixa e jogar o homem lá. O sol vai sempre fazer
fazer esse movimento de translação, a Terra vai fazer rotação, e a fotossíntese vai sempre fazer isso. Eu estou criando leis fixas e que se dane e vocês vivam dentro dessas leis. Isso não existe. Meu Pai trabalha até hoje, disse o Senhor Jesus. E eu trabalho também. O que isso diz? O Pai eterno rege todos os mundos. É Deus que rege todas as coisas. Deus rege o equilíbrio do seu corpo. Irmão, você não sabe quanto eu acredito que Deus pode, num toque, fazer a vontade dele e mudar tudo. Pode ou não pode? Num pensamento de Deus, Deus pode mudar a sequência de um gênio, de uma composição, de uma ligação entre um gênio e outro, e a sua doença ir embora. Pode ou não pode? Sim ou não, senhores? Ele pode. De um segundo para o outro, de um momento para o outro, o Senhor Deus pode fazer isso. O nosso Deus é que rege todas estas coisas, disse o nosso estudo de hoje. É Ele, está na mão dele e nós dependemos dele. Eu acho isso maravilhoso. Existem leis fixas, mas Deus está trabalhando atrás delas. Outra coisa, as pessoas não querem estudar Daniel e Apocalipse porque dizem que é muito difícil, mas elas não se importam de estudar qualquer livro de ser humano que tem teorias a respeito da criação. Já perceberam isso? As pessoas não se importam. A ideia que existe de que levaram milhões de anos para chegar até agora, e chegar a essa compreensão de que foram milhões de anos para chegar, isso fere completamente o Gênesis. Aliás, irmãos, a maior parte do mundo não crê de Gênesis 1 a 11. E eu quero que vocês saibam que nem a Igreja Católica acredita do Gênesis 1 a 11. Isso é muito sério. A criação como ela está descrita na Bíblia não é acreditada. Deus não tem limites para a sua criação, quero que vocês saibam disso. É real que para esta Terra, a Terra sim, o planeta Terra, a criação completa está. Isso não significa que Deus já terminou a criação ou está podado de continuar criando em qualquer outro lugar. Tanto é que nós seremos recriados, sim ou não? A Terra será recriada, sim ou não? O céu será recriado. Eis que faço novos céus e nova terra. E aí o Senhor Deus fará na sua frente e na minha. Glória ao nome do Senhor. Você verá essa criação acontecendo. Outro detalhe interessante que vimos nessa madrugada é o seguinte. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria e que então ela fica a agir por meio de sua própria energia inerente. Quantos de vocês já ouviram isso? Eu já ouvi isso centenas de vezes. Olhe bem. E que as operações da natureza são dirigidas de acordo com leis fixas, nas quais o próprio Deus nem pode interferir. Isto é ciência falsa. E não é apoiada pela palavra de Deus. A natureza é serva do seu Criador. Amém, queridos? Amém. Deus não anula suas leis, nem age contrariamente a elas, mas está continuamente a empregá-las, olha só, como seus instrumentos. As leis são instrumentos de quem? De Deus. Certo? As leis fixas. As leis da natureza são instrumentos de quem? Deus pode interferir numa lei que Ele deixou fixa, sim ou não? O meu organismo funciona assim, 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 igual o seu, tá bem? Então é necessário uma série de coisas que estejam funcionando normal para que tenhamos saúde. A gente vai lá e troca tudo. A gente come errado, a gente vive errado, a gente dorme errado, a gente age errado, se sente errado. Irmãos, nós vamos estudar aqui, inclusive você em casa, vai estudar comigo, que mais danoso do que comer errado é pensar errado. Um pensamento é capaz de modificar teu corpo todinho durante o dia. Um pensamento errado. Olha a importância de pensar certo. A primeira coisa que deveríamos ter é um trabalho muito bem feito aqui dentro. Quando você faz aqui, vai muita coisa para o lugar. Isso é muito sério. Olha, a natureza testifica de uma inteligência, de uma presença, de uma energia ativa que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho. Cristo diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí as pessoas falam, você viu que coisa interessante? Jesus disse que o Pai dele trabalha até hoje, inclusive no sábado. Mas o sábado não foi feito para Deus. Deus só descansou nesse dia por respeito a nós e para exemplo. Mas o sábado foi feito por causa de quem? Quem que precisa de descanso? Agora eu quero que você abra a Bíblia em dois textos interessantes. Por favor, abra a Bíblia no Salmo 104, rapidinho. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu,
magnificente, sobre vestido de majestade, voa nas asas do vento. Gente, este salmo é um dos salmos mais bonitos da Bíblia. E ele traz um negócio interessante. Por favor, veja que interessante o Salmo 104. Olha só o que diz aqui. Acharam? Eu preciso que vocês sejam rapidinhos, porque nós temos bem pouquinho tempo. Olha. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade, cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os ligamentos de sua câmara, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, de seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Tu a cobristes com o abismo como uma veste, e as águas estão sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste. Limites lhe traçastes, que não ultrapassassem, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes arrebentar nascentes, que cobrem entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com elas sua sede, junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto de suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Olha que interessante. O vinho que alegra o seu coração, e ele faz reluzir o seu rosto como azeite, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do... Olha, aqui só diz que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle dos menores detalhes do seu corpo. Outra coisa que vamos estudar juntos aqui, para que encha seu coração, é que nós vamos estudar como que o corpo humano, olha que coisa linda, as leis do corpo humano, como o corpo humano foi feito, de que jeito que ele funciona, tentando entender do menor ao maior destes mandamentos de Deus para o corpo, para que você entenda a coisa grandiosa, que é abrir o olho e fechar. Você não sabe que quantidade de informações foram precisas para abrir o olho e fechar. Para eu mexer com a minha mão, para você conseguir me enxergar e ouvir, para você ter lido de maneira gravada. Isso é um negócio do outro planeta. É de lá do céu que Deus deu um pouquinho na terra para você e para mim. Abre no livro de Romanos, que é o último texto que vamos ler hoje, para que você entenda a seriedade da mão de Deus, do cuidado de Deus. Você sabia que essa natureza é uma das maiores revelações de que Deus é o controlador, de que Ele é o Senhor de toda a glória. É a natureza ali fora que mostra para nós que existe alguém por trás disso tudo. Que isso não acontece sozinho. Que é o nosso Deus que está no controle. E eu queria te dizer um negócio que está no livro de Romanos que me impressiona. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante diz assim. É o último texto de hoje. E eu queria que você que está em casa, enquanto os alunos acham o texto, estivesse conosco amanhã. Amanhã cedo vamos estudar de novo. Tá bom? Amanhã cedo nós temos essa alegria de estudar juntos, de envolver o nosso coração nessa verdade gloriosa, de saber o que Deus espera de seu povo, tá? Então hoje nós estudamos a semana literal. Amanhã, dia 5, vamos estudar tentação e queda, tá? Vamos dar uma olhadinha o que diz no Romanos 1, verso 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Te assusta com o próximo texto. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque quem lhe manifestou? Te assusta agora. O que ele diz aí? Como? O que está escrito na sua Bíblia? Que o que é preciso entender sobre Deus, quem é que manifesta as pessoas? Às vezes nós pensamos assim, se não tiver um mensageiro, se não tiver um missionário, nunca a verdade vai chegar lá. O que está escrito no verso 19? Como é que é? Como é que é? Quem é que fala com essas pessoas? Você sabia que Deus fala muito mais do que qualquer outro mensageiro, todos os dias e todo o tempo, com todo ser humano? Deus se manifesta para as pessoas. Não existe uma pessoa só, você vai se assustar agora, desculpável no planeta Terra.
Não existe uma única pessoa que possa te dizer assim, eu não sabia, porque o próprio Deus fala para ela. Quer ver isso? Leia o 19 e o 20 agora. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entende claramente, se vê pelo quê? Pelas coisas criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Olha para mim aqui agora. Todo ser humano. Por isso que Satanás quer tanto que a gente não tenha um dia para adorar a Deus como Deus disse. Do jeito dele. Porque nesse dia você não tira para pensar que ele é o teu Criador. Você não tira para agradecer e comemorar que você foi criado. Você não passa tempo envolvido com o Senhor do jeito que Deus ensinou. Não estou dizendo durante a semana que é a nossa obrigação. Falando do dia como Deus disse. E então você não tira para você dizer, obrigada, Senhor, por ter me criado de uma forma tão complexa. Obrigada, Senhor, porque olha só que coisa tremenda. Tudo em mim funciona. Fosse tu que fizeste, tu continuas tratando tudo isso para isso acontecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque tu me formaste de uma forma assombrosa. O Senhor é o meu Criador. O Senhor faz isso por mim. O Senhor criou todas as coisas com o teu poder. Glórias ao teu nome, ó Deus eterno. Que Deus abençoe você e a mim. Que o Senhor Deus nos enche de força, de coragem, de bênçãos. E que ao estudarmos amanhã, estejamos estudando, imbuídos por esta coisa gostosa que sentimos hoje, de entender que o nosso Deus é soberano, que Ele está no trono julgando, e que o julgamento de Deus não é como o nosso. Glórias ao nome de Deus que não é como o nosso. Que o Senhor Deus, no seu desejo de salvar, de restaurar, faz mais do que sabemos pensar e dizer. Que Deus abençoe você em casa. Eu quero orar com você agora. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Você se importa de ajoelhar comigo? Você se importa de orar comigo ajoelhar? Senhor Deus dos exércitos, amado Pai Celestial, que alegria, Pai Santo, poder estarmos envolvidos com estas coisas, com estas informações. Nós somos teus filhos, Senhor. Ajuda-nos a entender que nós não sabemos o que tu sabes e devemos seguir o que tu dizes. Ensina-nos, ó Pai, trabalha conosco. Glórias ao teu nome pelo julgamento do céu, pela maneira como o céu julga. Glórias ao teu nome pela alegria composta, envolvida, relacionada aos seres humanos. Obrigadas por leis fixas que tu governas. Obrigada pela semana liberal. Obrigada, Senhor Deus, porque tudo tu fizesses exatamente como o Senhor ensina na tua palavra. E como é bom acreditar nisso. Preserva a nossa mente, preserva o nosso crer. Ensina-nos, Senhor, o teu poder em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, chama-se bênção e coragem. Até amanhã.